Jorge Gracia é doutorado em Sociologia Jurídica pela Universidade de Zaragoza. É especialista em questões relativas à violência doméstica e grupos vulneráveis, nomeadamente maus tratos contra idosos. Atualmente é docente convidado na Escola de Criminologia da Universidade do Porto. Watinta bafazi, watintim bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Jorge, bem-vindo. Vamos falar sobre a diversidade oculta, o caso das pessoas idosas LGBTI+. Há vários estudos que concluem que ser LGBTI+, na terceira idade, é sinónimo de estar sozinho. Porquê? Vamos ver, ou seja, também é verdade que o que seria viver a sexualidade, a homossexualidade, com o tempo tem mudado, não é? Mas as pessoas que agora são idosas, que começam a ser idosas, viveram uma época em que a homossexualidade, de alguma forma, era vista de outra maneira, não é? Na sociedade. Então, nesse sentido, muitas delas foram rejeitadas pela sua família. Então, agora encontram-se com o que se denomina, às vezes, como famílias de eleição, de escolha, não é? Mas, às vezes, também não, os familiares, muitos deles não têm filhos. Isso significa também uma maior possibilidade de solidão quando chega este período de que seria a velhice, não é? Mas também a solidão é um problema comum para todas as pessoas idosas. Ou seja, também não o que acontece é que, se calhar, esta condição de ter uma orientação sexual, uma identidade de género, às vezes também diferente, pode acrescentar alguns dos elementos negativos nesse sentido, mas a solidão, por exemplo, é uma constante das pessoas idosas, não é? Porque começam a perder as suas redes, digamos, sociais, os iguais, começam a morrer, nesse sentido. E quem não tiver uma família, não tiver filhos, etc., em sociedades como a portuguesa, por exemplo, na qual os cuidados continuam a depender muito da família, isso é um problema. E há muitos idosos homossexuais que não têm filhos. Só há alguns que também têm. Aqui a diversidade é vulnerabilidade? Não, eu diria que a vulnerabilidade está composta de diferentes elementos. Neste caso, são elementos que se cruzam, isto é, a velhice, também a pobreza, pode ser em alguns casos, não é? E aqui acrescentam outro eixo de vulnerabilidade, que é a orientação sexual ou a identidade de género, não é? Diferente. E uma visão interseccional, que se denomina aqui um conceito muito utilizado pelos sociólogos, mas também pelos juristas. Que é um conceito que não sei se merece, penso que merece a pena falar um bocadinho dela, é um conceito que foi cunhado por uma feminista negra, uma académica feminista negra, que era professora de Direito Constitucional, e que ela explica muito bem, como dizendo, é como se houvesse duas estradas que se cruzam. Então, quem se encontrar no meio desse cruzamento de estradas se coloca numa situação de muita vulnerabilidade. E ela coloca uma metáfora muito interessante. Se houver um acidente, digamos, a ambulância que vai para um lado, o carro da polícia que vai para o outro, não vai encontrar essa pessoa que se encontra no meio. Então, é nesse sentido. Ou seja, ela falava disto em relação com as mulheres negras, não é? Nos Estados Unidos. Ela dizia: as políticas de apoio à minoria negra, ou seja, não têm em conta as mulheres. As políticas de apoio às mulheres não têm em conta a questão da etnia. Não? Então, quem é mulher e quem é negra se encontra numa situação de vulnerabilidade acrescida, que é mais do que a soma dessas vulnerabilidades. E isto
pode ser muito bem aplicado àquilo que nós estamos a falar. Velhice, mas não só velhice, também orientação sexual e identidade de género. Quais são os principais desafios que a população LGBT+ enfrenta na terceira idade? Pronto, há vários desafios. Um deles tem a ver, primeiro, com a própria visibilidade. Ou seja, nós achamos que isto é uma coisa como inconcebível, não é? Porque também pensamos que a sexualidade não é uma coisa que tenha a ver com as pessoas idosas, mas tem a ver. Porque a sexualidade é uma coisa que tem a ver com todas as pessoas, não é? Então, pode existir sexo na velhice? Claro, como é óbvio. E mesmo assim que não exista sexo, ou seja, a questão é que nós olhamos para as pessoas homossexuais, sobretudo, não é? Do ponto de vista daquilo que as faz diferente, que é manter relações com pessoas sexuais com pessoas do mesmo sexo, não é? Mas isso é uma visão muito limitada das pessoas, porque é verdade que mesmo com a velhice continua a existir a sexualidade. Esta, de alguma forma, pode não ser tão importante na vida, mas isto não significa que a condição das pessoas não continua a ser uma questão importante. Há uma forma muito terrível de discriminação das pessoas homossexuais, que é pretender que a sua sexualidade tenha que ser uma coisa privada, não é? Que nunca fazemos com as pessoas que são heterossexuais. No sentido, é óbvio que o que é o sexo, o que as pessoas fazem na cama, não faz sentido nenhum, não interessa a ninguém, não é? Mas, por exemplo, quem é o teu marido, quem é a tua mulher, etc., tem uma dimensão social evidente. Eu vou para um casamento e combinam com a minha mulher, não é? Ou vou para para um jantar da empresa e vou com a minha mulher. Ou seja, há uma dimensão pública dos meus afetos, digamos, que tem a ver com a questão de com quem estou a partilhar a minha vida. Ou seja, esta digamos, privatização, ou seja, dizer eu não sou contra homossexuais desde que façam isto no privado. Não, porque a questão de com quem compartilhamos a nossa vida é uma questão pública. Então, um dos primeiros desafios, para voltar ao que é perguntado, é a questão da visibilidade. Às vezes também os próprios coletivos não têm tomado muita conta das pessoas idosas, que eram também homossexuais ou transexuais, não é? Porque, claro, faz algum sentido, no sentido de que trata-se de movimentos que têm muito a ver com a biografia. Então, nesse sentido, acontece também como o feminismo. Ou seja, o feminismo da primeira vaga não tinha em conta muito as mulheres idosas, porque as feministas, na altura, eram sobretudo mulheres muito mais novas. Quando elas começaram a envelhecer, a situação das mulheres idosas é que começou a ser importante. E nos movimentos em prol dos direitos dos homossexuais, dos coletivos LGTBI no seu todo, tem acontecido a mesma coisa. Ou seja, quando têm começado a envelhecer, estão a perceber as dificuldades que têm. Por exemplo, há um estudo muito interessante que tem alguma antiguidade, que foi feito em 2005, em que eram perguntados homossexuais, homens e lésbicas também, nos Estados Unidos, quando consideravam que uma pessoa era já velha, não é? E os homens consideravam que um homem gay era já velho com 39 anos. E as mulheres lésbicas com 49, não é? Então, nesse sentido, uma comunidade que considerava, não é, que estas idades as pessoas já eram velhas, não é? Um homem gay ou uma mulher lésbica de 80 anos é uma coisa praticamente inconcebível, não é? E a mesma coisa acontece na sociedade. Isso, por um lado, a visibilidade. E outro aspecto muito importante é a questão dos cuidados. Ou seja, há um problema muito grave e muito terrível que põe em questão os direitos destas pessoas, que é quando elas precisam de entrar, por exemplo, num lar de idosos,
muitas vezes o que têm de fazer é voltar para o armário, não é? É precisamente a minha próxima pergunta. Os idosos LGBTI+, tendem a regressar ao armário para passar a velhice? Sim, têm, sobretudo para se protegerem, muitas vezes. Porque, vamos ver, ou seja, os lares de idosos não estão a conceber, de alguma forma, que existam pessoas idosas que tenham esta condição de uma diversidade sexual. Então, muitas vezes também as pessoas que estão a viver aí não vão receber da mesma forma a essas pessoas. Muitos desses lares são geridos pela igreja, por exemplo, e aí também pode haver alguma dificuldade de aceitação. Então, aqui é uma questão muito interessante que seria, faz sentido criar lares de idosos específicos. Mas isso não seria segmentar a população? Mas também seria uma forma de garantir os direitos. Eu penso que faz sentido que também o sistema público tenha em conta esta realidade. Como é que tem evoluído e como é que atua o preconceito nas gerações mais velhas? O preconceito está muito presente nesse sentido, ou seja, e o preconceito para as pessoas idosas que têm esta condição provém de muitos lados, ou seja, a sociedade no geral discrimina as pessoas idosas, isso que denominamos idadismo. Discrimina também as pessoas que são homossexuais ou transexuais, especificamente mais as transexuais, por exemplo, e também o próprio coletivo, como nós estávamos a falar há bocado, também discrimina as pessoas idosas. Portanto, essa discriminação provém de lados múltiplos. Como é que podemos sensibilizar a população para esta realidade e extinguir o estigma? Pois, essa primeira resposta que quase automática, que é a ideia de educação, não é? Mas eu também penso que, também a educação e as leis são importantes, não é? É não recuar nos direitos de determinados coletivos, a mesma coisa que acontece com as mulheres e com outros coletivos, é muito importante, né? Nesse sentido. Ou seja, por exemplo, em Espanha, algumas leis autonómicas, ou seja, no âmbito das comunidades autónomas, porque é que são competentes, sabe que a estrutura do Estado em Espanha é muito complexa, e têm criado leis para este tipo de questões dos direitos, da identidade de género e de orientação sexual. Só que são boas palavras à partida, não é? E nessas leis falam também das pessoas idosas como desde o ponto de vista de vulnerabilidade interseccional. Mas a partida são boas palavras, enquanto não houver realmente uma política que tenha em conta esta realidade. Uma questão bastante complicada. E também outro problema que não falei antes, também outra questão, são questões de saúde, por exemplo. Há uns anos para trás, uma coisa que eu fiquei muito surpreendido, pela boa, na positiva, que é uma campanha do Sistema Nacional de Saúde na Inglaterra, não é? No Reino Unido, que tentava que as pessoas transexuais que tinham uma determinada idade fizessem revisões médicas por causa das hormonas e dos tratamentos que na altura não estavam tão desenvolvidos. Então o próprio sistema percebeu que aí havia um problema de saúde, e isso pode ser muito complicado também, por exemplo, porque, embora no caso dos transexuais especificamente, embora seja uma coisa que nós não pensamos muito nela, muitas pessoas façam a mudança de sexo numa idade bastante avançada. Por exemplo, quando os pais morrem, se calhar agora estamos a adiantar um bocadinho essa idade, não é? Mas porque a sociedade está a admitir melhor este tipo de pessoas. Mas neste caso que estamos a falar de pessoas que já têm uma certa idade, muitas vezes têm feito essa transição numa época bastante avançada da sua vida. Já que estamos a falar de saúde, com a pandemia, crê que as dificuldades para estas pessoas aumentaram?
Eu penso que aumentarão as dificuldades para o coletivo das pessoas idosas. Nós estamos a mostrar, a ver, a pandemia tem uma coisa boa, entre aspas, as coisas são terríveis, o que está a acontecer, não? Mas tem uma coisa boa que é um espelho da nossa sociedade. Então isto está a colocar um espelho diante de nós para ver como, por exemplo, estamos a tratar as pessoas idosas. E o que está a devolver o espelho é uma imagem terrível. Ou seja, lares de idosos que alguns delas não têm qualquer tipo de condição, pronto, muitos problemas de isolamento, um idadismo gritante, não é? No sentido de este tipo felizmente, se calhar na Europa, em Portugal, especificamente, também não é tão vincado, mas noutros lados temos visto ouvir falar de raciocínios do tipo, pronto, é melhor que morram as pessoas idosas do que parar a economia, não? Nesse sentido. Então, isso afeta efetivamente as pessoas idosas, se colocam numa situação de maior vulnerabilidade ainda, no geral. Eu não diria que especificamente as pessoas idosas que têm esta condição. Quando vem acrescentada esta condição ou tem um efeito desta condição, seria a maior solidão, uma menor rede, ainda é muito mais complicado. Mas as pessoas idosas são os grandes afetados da pandemia, não tenho dúvida nenhuma. Jorge, obrigada. Muito bem.